noite. Estamos aqui hoje no nosso podcast do MSTL, o Pode Lutar, e com muitas novidades para você, para a família MSTL e para todos que nos assistem. E hoje a gente está com duas convidadas aqui muito especial, né? Nós vamos falar do novo ciclo, né, que o Pode Lutar está iniciando. E a cereja do bolo, né, desse novo ciclo é que a gente vai ter novas âncoras, né? Podemos chamar assim, na apresentação dos nossos podcasts. Vamos ter a Gabi, que já fez alguns episódios aqui com a gente, e a gente vai ter também a Pamela, que já participou como convidada. E já falei demais, né? Para a gente ir iniciando o nosso bate-papo hoje, eu gostaria de pedir que elas já se apresentassem para a gente e falassem qual a expectativa delas em participar desse novo ciclo do Pode Lutar. Mas aquela segunda novidade vocês não contem ainda, tá? Pode deixar, não Quem quer conto, viu? iniciar? Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí, galera. Eu sou a Pamela, participei aqui agora, né, como participante e estou nesse novo ciclo para contribuir aqui um pouco como âncora. Então, falar um pouco de mim. Eu sou filha, né, sou esposa, tenho pet, né, sou mãe de pet agora, sou empreendedora. Então, trazer um pouco. Sou advogada também, tenho esse atributo, especializada na parte trabalhista, em direito das mulheres. Sou líder de adolescentes, então, essa parte de juventude também é muito gratificante para mim estar. Então, o que eu puder estar contribuindo, falando um pouco do empreendedorismo, a gente vai trazer, né, como das formas, a gente unificar um pouco diversos assuntos. Então, empreendedorismo, parte de mulheres, parte voltada para saúde mental, que a gente estava, né, conversando aqui um pouquinho nos bastidores, falar de juventude. Então, tem muitos conteúdos e trazendo vivência, né? Quem assistiu aí o outro podcast, a gente trouxe tanto eu quanto a Genor, que é meu marido e meu sócio. A gente falou um pouquinho da história, né, da B2, o quanto que a gente esteve também no MSTL, nessa luta pela comunidade, e o quanto isso nos ajudou também na parte do empreendedorismo, por questão mesmo do zero, né? Então a gente não tinha nada, o Agenor apostou ali os R$ 600 que ele tinha, e hoje a gente tem uma empresa, né, em desenvolvimento com um propósito de empregabilidade ali de jovens periféricos e mulheres na tecnologia. Então, que eu puder contribuir com toda essa história aqui vai ser muito legal. E você, Gabi, filha do MSTL. Filha do MSTL, desde sempre conhecendo as coisas como funciona. Antes até mesmo era bem quietinha, né? Eu era tipo, pera, gente, não vou. E agora tive a participação também no podcast. Tava ali como âncora, ajudando o Eduardo, entrevistando a Pamela. E hoje, na verdade, quem eu sou, né? Então, eu sou uma jovem que trabalha assim como CLT, que é um tema que a gente aborda aqui também. Sou mãe, então é legal comentar aqui porque tem aquela questão de ser mãe durante a juventude, durante a adolescência, então como que funciona isso também, como você pode recorrer à ajuda. Sou casada e eu gosto assim, eu atualmente eu sou uma estudante de programação, atuo na área de tecnologia e o que eu puder trazer de conhecimento, trazer também de conforto para vocês, trazer também de informações do que está acontecendo, eu vou trazer. Pode ser que em alguns momentos, eu acho que eu já falei isso em outros podcasts, eu fico, tipo, muito ansiosa para querer falar tudo e muito nervosa para falar alguma coisa diferente. Então, sintam-se à vontade para participar do nosso podcast. Uma coisa que eu acho muito legal é aqui a gente vai comentar, vai falar sobre diversos assuntos, mas comenta você também o que você se identificou, o que a gente foi falando. Comenta também se outras pessoas, ou compartilhe com outras pessoas para elas também terem acesso. Às vezes aquela informação pode ser compartilhada para o colega do trabalho, pode ser compartilhada dentro de casa, pode ser compartilhada também para um amigo que está precisando também saber dessas informações. Então comentem, crie uma hashtag, vamos criar uma hashtag então, Edu. Então, vamos criar assim, um podcast evoluindo. Então, ou mais, né? A gente pode criar uma melhor depois a produção aí coloca a hashtag nos comentários.
E aí, quando você colocar essa hashtag no comentário, a gente sabe que você está participando, a gente sabe que você está compartilhando com outras pessoas também. Já fui me apresentando, já fui criando ali uma atenção também. Maravilhosa. Mas agora eu passo para Eduardo também comentar aqui com a gente. Tudo bem, Gabi, Pamela, sejam bem-vindas, né? Pode Lutar. Acho que elas deram já uma pequena introdução, mas o nosso objetivo, né, é ampliar, né, aqui os temas, né, a serem debatidos. Claro, às vezes a gente vai convidar alguns, algumas figuras, ou da política, ou do meio universitário, ou com algum conhecimento para tratar outros temas, né, ou temas atuais, ou temas que sejam importantes também abordar com os nossos espectadores, né, os nossos ouvintes, com a comunidade do MSTL e outras comunidades, mas continuaremos aqui, né, tendo um foco também na moradia, né, no Minha Casa Minha Vida, como funciona, após a conquista, né, desafios da convivência, desafio com os custos, né, que muitas famílias às vezes têm que se reorganizar financeiramente, mas principalmente aqui no Freitice e no Mandela, a gente percebeu que as pessoas subiram de patamar, né, por ter conseguido sair do aluguel, ou porque também conseguiram conquistas nas suas vidas. Então, até como, né, estímulo, como forma das pessoas se motivarem a participar do movimento social, conhecerem um pouco o que é participar do movimento social. A gente vai trazer também aqui famílias, né, pessoas de famílias convidadas para contar a sua história, a sua experiência, se for um empreendedor, falar um pouco, né, do seu negócio, do seu serviço ou do seu produto que ela pode oferecer para a comunidade, para outras pessoas. Então a gente vai ter esse momento empreendedor. Então falamos da moradia, falamos dos empreendedores, falamos da história de pessoas que conquistaram moradia através dessa luta, né, que o MSTL organiza. Estamos muito atentos e preocupados com esse novo mundo do trabalho que está chegando, né? Então a gente vai falar muito dele, né? O que essas novas tecnologias que estão chegando, o que é essa inteligência artificial que tem levantado muitos questionamentos e, ao mesmo tempo, oportunidades, né, para o povo da periferia. Então, a gente tem que trazer essa novidade para as pessoas conhecerem, para as pessoas virem para esse mundo, para elas garantirem o seu futuro. Iremos, claro, aproveitando, né, a nossa Gabi, o próprio Felipe, né, com a história que eles vivenciaram junto, né, com a sua mãe, né, que ambos os casos, né, são casos de famílias que a mãe é chefe de família, né, arrimo de família. Então são jovens, né, que cresceram aqui, correram aqui por esse terreno nas reuniões que a gente fazia aqui e hoje está aqui com a gente produzindo junto com o MSTL. Então a gente vai trazer muito tema da juventude, né, muitos desafios desse mundo, né, que está numa velocidade assim impressionante, né, que a gente nem consegue mais mensurar, né, a velocidade que as coisas estão acontecendo, né, estão se multiplicando cada vez mais. Vamos falar de um tema que tem a ver com isso que a gente está falando, da velocidade das coisas, que é a saúde mental, né? Como que a gente pode trabalhar com a saúde mental das famílias, dessas mulheres, acho que, né, essa especialidade que a Pamela tem, a experiência de vida que a Gabi tem, a gente vai poder falar muito, né, dessa questão da saúde mental das mulheres, né, periférica, das mulheres aqui do condomínio, da saúde mental dos jovens, né? Sim. A gente estava aqui num bate-papo, né, antes do início, falando assim um pouco sobre o aumento de casos de suicídio, de depressão, de outras problemas de saúde mental que os jovens, né,
tem vivido, então acho que é importante abordar, trazer essa discussão, né? O que está acontecendo, né? Como dar assistência, suporte para esses jovens, como dar uma orientação, né? O que que ele pode fazer, o que que ele pode buscar quando sente que assim que a sua vida mental está meio tumultuada, é importante ter esse suporte, né? Seja para os jovens que podem vir assistir a gente, seja para as famílias, né? Sim. Porque acho que às vezes as mães, os responsáveis ficam meio Saber o que sem fazer. saber o que fazer. Então a gente vai trazer essas informações, né? Então já é muito assunto, né? Já falando de bastante coisa. Tem muito podcast. Tem muito podcast, então a nossa ideia do podcast é essa, né? É trazer informações para as pessoas que sejam úteis na vida dela, né? Até esse nosso espaço, a gente está num espaço aqui, que é um salão comunitário do condomínio Freitito, né? Às vezes a própria administração, as famílias perguntam, mas por que que o MSTL tem uma sala para um podcast aqui dentro do condomínio, né? Qual o benefício que o condomínio tem com isso, né? Então, é esses temas que a gente está falando, né? Seja para impulsionar, divulgar os empreendedores que tem no condomínio, que isso pode melhorar a renda deles, seja para tratar de problemas que hoje é da sociedade, que o condomínio inserido nessa sociedade também vivencia. Então, esse é o objetivo, esse é o custo-benefício de usar, né, um espaço do condomínio em que as famílias vão ter essa informação, esse instrumento orientativo dos problemas que elas convivem no dia a dia. E os próprios problemas de condomínio, né? A Sim. gente conversou aqui de outros problemas que a gente vivencia no condomínio de saúde mental, das crianças, né? Ter o seu espaço, né? Que é importante para a saúde mental dela, para os jovens, como a gente tirar os jovens, né? Desse mundo virtual, eles precisam vivenciar esse mundo mais real, esse mundo de mais atividades físicas, né? Falei da minha infância e juventude, né? Os mais velhos vão se lembrar que, principalmente os meninos, mas os meninos também, né? Tinha machucado na canela, no joelho, nos dedão, na testa, a gente caía, batia a testa, ficava com o galão na testa. Então, era um mundo que tinha mais atividades físicas, né? Mais desenvolvimento do corpo do que atualmente, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que se atentar, porque ela impacta também na saúde mental das pessoas, né? A atividade física. Então, a gente vai trazer muitas novidades para vocês. Então, é um pouco isso. Daí eu queria agora pedir, né? Vou começar de novo com a Pamela. Ô, Pamela, você podia falar um pouco mais para a gente dessa experiência louca, né, que o Agenor, visionária, né? Acho que é assim, meio intuitiva, que tem a ver um pouco com a referência que eu tenho de vida nesse momento da minha vida, que eu loucamente. Eu digo que hoje, se eu fosse pensar assim, eu vou fazer um projeto para 800 pessoas, se fosse racional, é Deixa quieto. loucura, Deixa quieto. é loucura. É. Sim. Pelo tamanho, pela grandiosidade, pelos aspectos burocráticos, um monte de risco de se desafiar a fazer um projeto enorme numa época que não se fazia projeto de baixa renda com elevador, com sacada. Meu, foi tudo novidade aqui, né? E eu acho que tem coisa que eu acho que é de Deus mesmo, é meio divina, né? Deus fala, pode tocar que eu vou à frente e tudo vai acontecer. E você nem percebe, porque se você for pensar, você não faz. Você vai indo, vai fazendo, as pessoas vão ajudando, vão chegando pessoas. Eu canso de repetir isso em diversos momentos, em podcast, nas assembleias, que isso aqui foi uma realização de Deus, que Deus me conduziu,
e deu certo. Então, agora tem um novo ciclo. Acho que esse ciclo tem alguns detalhes ainda para a gente concluir ele. A assinatura de contratos, mas ele já se concluiu, né? As pessoas já estão morando. Tem esse detalhe dos contratos que é muito importante, né? Porque é a conquista concluída, né? É concretizada, né? A pessoa tem ali o seu documento de posse, mas a gente está, né, nesse desafio, nesse trabalho agora também de não, concluiu, vai embora, tchau, obrigado, as pessoas agradecem e vai. Não, acho que tem tarefas ainda, né? E o podcast é uma dessas, mas vão vir outras atividades também. Mas eu falei tudo isso para falar que tem coisas que parece que Deus conduz a gente, e eu acho que o Agenor foi um caso também. Você podia Com contar? certeza, com certeza. É muita. O Agenor fala, né, que foi ele tomando banho e veio realmente uma inspiração de Deus, uma inspiração divina, assim. Eu acho que nenhum. É o que você falou, eu acho que nada que é coletivo é algo que é só seu. Que parece ser óbvio, mas é uma questão assim. Tem que ter uma inspiração de Deus envolvendo. Porque se você pensar só no seu individual, as capacidade, a competência que você tem, seja profissional, seja de execução, de realização, às vezes parece que é muito mais fácil você fazer o seu. Vamos assim, vou trabalhar com outra coisa, mas eu vejo que é uma inspiração também muito empreendedora, no sentido de resolução de problemas, porque o empreender é resolver problemas. Seja ele dentro de uma empresa que possa ser sua, seja uma questão social de organização, que é o caso do Eduardo, ou seja dentro do local de trabalho que você tá, mas você tá ali, que a empresa não é sua, você tá numa condição de CLT, ou prestador de serviço, enfim, mas você tá empreendendo de alguma forma, resolvendo algum problema ali. Então, foi totalmente assim, não, a gente não tem mérito nenhum. E o mais legal é a gente ver que realmente, tipo, foi Deus, porque as coisas que eu, humanamente, faria era muito limitado, não impactaria nenhuma pessoa, é, impactaria a minha casa, talvez, a minha família ali, pelo trabalho que eu esforço, mas uma visão coletiva, e eu acho que também essa visão, e eu acho que é a fé, tem muito elemento Sim. fé ali envolvido, que a gente precisa acreditar que vai dar certo e que realmente Deus está conduzindo as coisas e que porque senão não sai. Então, assim, habituou, assim como essa questão do MSTL, da inspiração das casas, do movimento, também é total Deus, assim, eu não tenho dúvidas e como que foi. Então, do Agenor, né, pra quem não conhece, foi uma inspiração mesmo, ele tomando banho, tipo, ele tava desempregado, um jovem, na época, o que tá, sei lá, nem lembro a idade, mas há 20 e poucos anos, assim, quando começou, não tinha chegado, acho que na fase dos 30 enfim, mas se for, foi bem no início. Foi, porque 8 anos, ele já tinha 30 anos, eu tinha 20 e poucos. E aí, a gente ia a gente tava, né, pra casar, a gente já tava junto, mas a gente ia casar, tudo bonitinho, né, queria fazer a minha festa, o sonho da noiva de fazer a festa. E ele falou, pai, como que eu vou conseguir esse dinheiro? Porque ele tinha me pedido em casamento, no dia seguinte ele foi mandado embora, e aí ele virou e falou, cara, tipo, como assim? Tipo, o que que eu vou fazer? Tudo. E aí ele virou e falou, pô, aí passou um mês, né? Então ele já trabalhava com a parte de desenvolvimento de sistemas. Então ele falou, ele tinha conseguido o trabalho rápido, né? Efetivamente. Passou um mês, aí recebeu o seguro-desemprego, 2 meses, três e nada. Aí chegou na última parcela do seguro-desemprego, a mãe dele toma remédio controlado até hoje. Ele falou, pô, se eu. E tinha um negócio do casamento pra pagar. E aí eu dava, era época de cheque, então eu tinha o meu cheque lá. E a gente dividia essa conta, né, mais ou menos. E aí eu lembro que eu pedi o dinheiro. Você esqueceu de me transferir o dinheiro, porque o cheque vai cair e tudo. Ele falou, então, tem uma coisa pra te contar. Eu falei, como assim? Eu falei, fala, né? Ele falou, olha, eu comprei um servidor. Aí eu não sabia, não Meu tinha Deus, que é ideia o isso? que que é Cara, isso, né? Eu falei, servidor? Eu comprei um servidor,
Eu falei, tá, me explica. E ele já teve a veia empreendedora, ele é o cara, tipo, que criou, tipo, como que era aquele negócio que ia? Lan House. Ah, Ele tinha a Lan House onde ele morava, né, lá na periferia, enfim, em Santo André. Então ele era muito empreendedor. E eu já sabia disso, e eu tinha medo. Eu nunca fui a pessoa que seria empreendedora. Eu nunca pensei em empreender. Para mim era, eu vou estudar, ter um bom emprego, né, e fazer carreira, e e é vida que isso, vida segue. que segue, né? Pagar minhas contas, viajar ali um pouquinho e ótimo já. E ele já não. Então, quando ele me falou aquilo, eu me dei um susto. Eu falei, meu Deus, eterno. Não era isso que eu tinha projetado pra minha vida. Não era isso que eu queria. Aí eu lembro de eu falar pra ele, falei, tá, então eu vou pagar esse cheque. Falei assim, mas a gente vai fazer um trato. Eu vou te dar 1 ano pra você me provar que esse negócio vai dar certo. E aí, pela graça de Deus, deu certo. Então, fazem 3 anos, né, que eu tô trabalhando também na B2. Vim pra cá realmente como sócia, vim pra cá, né, vim pra empresa como sócia, mas também dentro de uma visão que foi se aperfeiçoando, porque a gente começa, é isso, né? Você tem o desejo, tem o sonho, ele nem sabia o que ele ia fazer, na verdade, era o que ele sabia fazer era site na época. Então, ele começou fazendo site, prestando serviço de suporte, desenvolvimento, algumas coisas assim. E aí depois vai aperfeiçoando isso no meio do caminho, né? Então, hoje em dia é diferente. Hoje em dia, ele, tipo, ele é consultor. Eu tenho outro papel dentro da empresa, que é a parte comercial, parte administrativa, cuido da parte financeira. Então, é outras questões. Mas a minha vinda também para a B2 foi esse olhar muito do momento que a gente estava em um olhar de futuro, porque como advogada, né, e direito das mulheres, eu comecei a analisar que as profissões do futuro envolviam tecnologia e a quantidade de mulheres que trabalham e trabalhavam e continuam, né, trabalhando com a tecnologia, e a parte da juventude, porque tem muita oportunidade no mercado de tecnologia, mas como que está sendo dada essa oportunidade para as pessoas que nunca tiveram contato? Porque às vezes as pessoas buscam pessoas com experiência. Então, aí, né, o primeiro passo é desafiador. Sim. Então, e essa foi a minha visão. E tá sendo, tá, gente? Acho que é uma construção. Ainda não sei o melhor modelo de negócio, né? De, olha, qual que é a melhor forma, às vezes a gente ajusta de um lado, como que faz. Então, se alguém tiver também esses caminhos, mas o objetivo que eu vim mesmo desenvolver é isso. Então, gerar oportunidades para jovens periféricos no mercado de tecnologia e mulheres. Então, e não ser uma escola. E não ser uma escola, porque normalmente a gente sempre cai nessa área do escolar, de uma educação, mas como eu faço isso com uma inclusão produtiva e desenvolver renda e desenvolver emprego, sendo uma empresa, gerando lucro e gerando impacto social? Então, são várias camadas assim desafiadoras e a gente está no processo. Graças a Deus, sim, tem dado certo. Né, a gente tem a empresa, tem pessoas assim maravilhosas que trabalham conosco, pessoas que começaram trabalhando muito a identidade delas, que não acreditavam que elas poderiam ser programadoras, pessoas até na área de outras áreas de mídias sociais, por exemplo, que sabia, por exemplo, a gente conhecia na igreja que desenvolvia um trabalho voluntário. E a gente falou, olha, nesse momento que a gente consegue fazer um estágio, bora, tipo, né, ali para você ver se é isso que você quer, você vai receber, né, uma remuneração de um trabalho, e hoje a pessoa, pô, faz faculdade na área, desenvolve outros projetos, então isso é muito gratificante, você vendo a pessoa também se transformar em profissional, e a empresa crescer com esse propósito mesmo de expansão e de gerar transformação, não só de tecnologia, mas transformação social. Então, esse é o papel. Legal. E isso é bem legal porque a Pamela traz uma questão que hoje na sociedade pega, né? Tipo, a gente vê muito o agora.
Então eu vejo muito agora da Pamela com a Bichu. Mas ela contando a história de como que foi que criou. Imagino que deve ter sido passado algumas dificuldades, passado por alguns momentos de tipo, meu Deus, e agora? Como que a gente Todo faz? dia. Vale a pena. E é bem isso, tipo, é muito legal esse avanço que você teve, mas você mostra também que não foi um avanço do nada, tipo, foi toda uma construção. E é a mesma coisa para os jovens de hoje, né? A gente vê muito as pessoas adultas, tipo, cara, essa pessoa já tem uma casa, já tem um carro, e agora? Onde eu vou? Que horas que eu vou conseguir conquistar? E aí é tudo uma construção. Você de agora não é o você do futuro. Então, o hoje é o que você construi para amanhã. Então, hoje eu vou empreender. Talvez eu tenha dons, né, pra questão de vender bolo. Começa. O importante é começar. Tudo bem que da Pamela, né, foi muito radical, né? Porque ela contou. Mas começa. Às vezes você tem R$ 20 no bolso e você consegue fazer um bolo. Talvez o Eduardo compre ali seu bolo e já começa a divulgar para outras pessoas. Então, eu queria também até ouvir, né, do como que é essa parte também de empreender, tipo, essa questão, tipo, como que você empreende, como que você sabe que talvez aquela pessoa, né, aquela sensação, tipo, será que eu paro, será que eu não paro? Porque foi uma construção, hoje é uma empresa, mas, tipo, como que foi tudo isso, tipo, não entrar em colapso, tipo, meu Deus, eu vou desistir agora. Bom, vamos lá. Na verdade, é uma construção diária. Assim, por quê? Sim, existem momentos desafiadores. Se existem contratos, por exemplo, que o que a gente tenta como empresa é diminuir o risco, né? Então, hoje eu estou dando aula, inclusive, da parte de administração. Eu estava falando, né, que estava dando uma aula numa ONG. E um dos pontos que eu trago é exatamente esse olhar. Quando você tem uma empresa, ou você é administrador, ou mesmo assim você é funcionário, você tem que diminuir o impacto do seu risco. Então, por exemplo, se a pessoa vende bolo, se ela vender só em um lugar, ou só um dia da semana, que seja, ela tem um risco muito grande. Porque e se acontece alguma coisa? Se chove? E se, por exemplo, ela se machuca? Então, tem várias questões ali no empreendedorismo que você vai diminuindo o impacto de risco. Então, no meu caso foi, eu não posso concentrar a renda, nossa, isso é diário sempre, em um cliente. Porque se esse cliente acontece dele sair, ou acontece alguma coisa, eu tenho um imprevisto, eu não tenho empresa, né? Então, esse é o grande desafio do empreendedor. Então, por exemplo, faz, né, ter um segmento, mas assim, desafios você vai ter. E aí, conforme você vai trazendo pessoas, então assim, quando você, né, só você, sozinho, você tem um desafio, eu preciso pagar minhas contas. É o primeiro desafio que a gente tem como empreendedor, né? Ó, quem empreende, lógico, por necessidade, que a maioria de nós ali, é que ninguém, às vezes acontece, eu já tô trabalhando no CLT e eu começo a fazer testes, então por isso que você diminui o risco. Se é CLT, pô, eu tenho o dom de fazer doces. Ótimo. Então, faça um curso de doces primeiro, se aperfeiçoa na sua área, fazendo o seu trabalho CLT. Depois, vai fazendo ali uma reservinha, porque nem sempre o seu lucro, ou você vai ter o lucro esperado sempre ali, todo mês, todo dia, para você pagar a sua conta. Então, existem passos, né, de você ir dando. No nosso caso, não foi assim, foi hardcore mesmo. E também não tinha outra opção. Tipo, imaginando ali, era ou ele investia, no caso, ou ele pagava uma conta e depois ele ia ter que se virar, porque ele não tinha trabalho. Mas eu, paralelo, estava trabalhando em outra empresa. Então, o que que aconteceu? No nosso caso, foi quando a gente pensou também. eh, a gente não fez da melhor forma possível. Eu tinha feito uma reserva que eu pensava, confesso, que ia ser muito mais rápido de virar. Então, sei lá, eu fiz uma reserva emergencial ali de 6 meses. E, tipo, pô, acabou o dinheiro. E aí, E tipo, agora? o que que eu faço? Pô, não tem outra opção, eu tenho que fazer. Até cheguei a falar com o Eduardo, eu comentei com ele, tipo, sim, a gente tentou buscar investimento, tentou buscar empréstimo direto para a empresa, enfim, não conseguimos na época, que é um desafio,
também. A gente não sabia caminhos, não tinha essa questão de estrutura. Pô, eu tô tentando fazer uma empresa, um negócio, um impacto, e eu não consigo, não tem ninguém para ajudar, sabe, ali. Então, tem esse caminho solitário que eu vejo, assim, de empreender, mas a gente acabou indo com vendas mesmo. Teve uma fase que foi empréstimo pessoal, que a gente chegou a fazer, porque, pô, eu acredito nisso, sabe? Tipo, eu acredito na empresa, eu acredito nessas pessoas, eu acredito que vai dar resultado. Então, bora, sabe? Sim. Tipo, e precisa muito dessa coragem também, porque se você para no meio do caminho, você não vê um resultado. Só que você olha, e grandes, né, normalmente grandes empreendedores ou pessoas que a gente tem, eles têm esses desafios. Não, empreender não é fácil, não é para todo mundo. Você precisa de uma saúde mental, assim, diária. Vai dar vontade de desistir. Eu acredito que o Eduardo, com a organização também, né, tudo com o MSTL, também deve ter pensado, pô, não vou fazer isso aqui, nem preciso. Tipo, eu tenho minha casa, tenho as minhas coisas, mas eu acho que é muito o porquê que você faz. Então eu acordo todo dia, tipo, eu olho pra Bitu, olho para as coisas que eu faço, eu tenho um porquê que eu faço. Sim. Então, você tem que achar esse porquê. Empreender não dá só pra. É fantasia você falar que eu só vou ganhar dinheiro. Porque só ganhar dinheiro você pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Você vendeu bala, você ganhou dinheiro. Você comprou por R$ 1, vendeu por 2, Você já lucrou. você já lucrou. Então também tem isso, porque tem gente que gosta dessa sensação de empreender por resultado, por ter aquele frio na barriga, porque vai dar. Então aí você empreende sozinho, você tem uma empresa, né, PJ ali, e seja você a sua empresa, e empreende, tá tudo bem. Mas quando você pensa, pô, eu quero uma empresa que vai além de mim, tipo, que eu quero que perpetue. Se eu morrer hoje, eu quero que ela continue existindo. Sabe? Então ela tem um propósito, ela tem um fim que não é meu. Não é. Por isso que eu falo que é muito uma inspiração mais de Deus mesmo do que simplesmente algo. Então, tipo, se eu morrer hoje, eu quero que continue existindo, sabe? Eu quero que. Pode ser que não seja na figura da B2 em si, mas que ela inspire outras pessoas. Tipo, que ela gere, fala, uma possibilidade, sabe? Tipo, olha, então existe um caminho para transformar as vidas das pessoas com tecnologia e desenvolver empregos. Então, que ela seja essa sementinha, assim, seja a quem trabalha com a gente também. Então, a gente tem esse legado, assim, olha, quando a pessoa às vezes, né, vai para outra oportunidade, algo assim, a gente não fica triste, tipo, cara, lógico, fica triste no sentido de pessoal, né, de ali, mas no sentido de, olha, agora você tem uma missão, que é levar tudo aquilo que você aprendeu aqui para outros lugares também, tipo, ser embaixadores, né? A gente fala, ó, você é um embaixador da B2, com os princípios da B2 para onde você for. E que, sim, tem uma inspiração de Deus ali, que é o princípio TEC, né? Que a gente fala, que é transparência, excelência, crescimento e humanização. Então, assim, cara, você vai levar esses princípios para qualquer lugar. Então, você vai ser transparente nas suas relações, você vai buscar trabalhar com excelência, você vai buscar ser humano com as pessoas, sabe? Relações pessoais, você vai trabalhar realmente todos aquilo que você aprendeu dentro da B2 e buscar o seu crescimento, que é o último, que é o terceiro ponto, assim. Então, pra gente é muito mais, é muito além do que eu, Pamela, do que o Agenor, é perpetuar isso, assim. Bem legal. E assim, que nem você explicou, você explicou do empreendedorismo. E aí também vem uma questão de outras pessoas estão participando. A gente sabe do condomínio hoje, como funciona hoje. Hoje todo mundo tem ali a sua residência, né, com os benefícios. Mas, Edu, da onde veio essa ideia de ajudar um montão de gente? Como que foi isso? Como foi montar todo esse projeto, acompanhar todo esse projeto para fluir até a chegada que é hoje? Eu vim, eu conquistei minha moradia, eu solteiro, sozinho, mas minha mãe nunca teve a sua moradia, né? Sempre viveu no aluguel. Quando eu fui para ocupação em Diadema, minha mãe morava na,
na casa, né, que era do meu avô, né? Então, meu avô comprou uma casa em Diadema, que o terreno tinha 3 casas. Então, ele morava em uma, minha mãe em outra, e uma outra tia em outra, né? Então, minha mãe viveu a vida toda e não teve a casa dela, né? E Diadema sempre teve a história de ocupações, né? Diadema é um celeiro de ocupações. E aí eu jovem, né? Tinha meus 25 anos. Aí o comentário na rua, vai ter uma ocupação. Aí eu vou lá. Sabe aquele negócio de jovem que é meio que um lazer? Aí você Uhum. vai lá, vamos nesse negócio aí, né? Bem doido. Tá? E fui. Era bem perto. Eu fui e de novo, tem coisa que é assim, você pode chamar de qualquer coisa, de Deus e missão de vida, sei lá, acho que tem uma coisa por trás da nossa vida, né? Sim. Às vezes a gente acha que faz escolhas, mas faz escolha de coisas que aconteceu na sua vida e você escolhe ir por aquele rumo, né? E acho que quem não escolhe fica perdido, né? Que é o caso de muita gente. Já né, quando ocorre uma ocupação, a própria metodologia de trabalho dos movimentos, você envolve as pessoas ali, né? Que estão. Você é de fora, então legal, você vai dar o suporte, vai ajudar a organizar, mas é importante as pessoas que estão ali ajudar. E daí perguntaram na Assembleia, né? Assembleia Zona, tinha umas 300 pessoas na ocupação, quem queria participar da comissão de organização. Aí eu já fui, né? E, e daí essa liderança tinha relação com a CMP, né, com a Central de Movimentos Populares. Rapidinho eu comecei a participar da CMP, e daí a partir da minha participação na CMP, por ser jovem, né, por ter tempo ali disponível, né, politicamente, vamos chamar assim, eu fui crescendo muito, fui conhecendo outras coisas, mas eu estando na ocupação e nessa escolha, isso foi em 1998, né? Quem buscar a pesquisa da época, o nível de desemprego assim era assustador, né? Na ocupação, era privilégio a família que tinha uma pessoa trabalhando, que era a pessoa que supria ali para as outras comerem, né? Então, o nível de desemprego era muito grande nessa época. E acho que até por isso que as pessoas iam para a ocupação, porque não conseguia mais pagar aluguel, né? Ou pagava aluguel ou comia. Então, ia para a ocupação para conseguir comer. E eu era um desempregado também, imagina, não tinha nada disso, que alguém te dá dinheiro, um político dava, meu, não tinha nada disso. Então eu lembro que assim, eu morava na ocupação, construí meu barraquinho, né, junto com outras pessoas, o processo de construção era até legal, porque era coletivo. Alguém, principalmente na ocupação, tem muita mãe chefe de família. Como que uma mãe vai construir o barraco? Então tinha um grupo, né, de pessoas, de homens, que ia ajudando a construir os barracos coletivamente, rede de esgoto, rede de água, os gatos, né? Gato de água, gato. Aí tem alguém que já trabalha numa companhia de água, tem alguém que já foi eletricista, então é um coletivo que faz o negócio acontecer, né? E eu lembro que pós, aí você consegue estabilizar a ocupação, então a gente via que tinha muita miséria, a gente mesmo passava por perreio, né? Então eu lembro que uma coisa interessante que eu sempre relato isso, a gente pegava a perua de som do sindicato e saía nas comunidades, não era nos bairros de classe média, fazendo arrecadação de alimentos. E a gente chegava no fim do dia, a gente fazia uma vez por semana isso, com a perua cheia de alimentos. Arroz, feijão, farinha, milharina, né? Que na época fazia Sim. muito os cuscuz, essas coisas. Então, esse basicão a gente conseguia fazer a arrecadação, né? Açúcar, café. Hoje, doar café é mais difícil, né? É. Com o preço do café, né? Mas era interessante que a gente via que assim, que a solidariedade era nas comunidades de baixa renda. Então, eles davam um feijão, davam açúcar, davam arroz. E a gente juntava aquele monte de doação que tinha, a gente chegava na ocupação, as pessoas já sabiam, daí vinha aquele monte de gente, cada um levava o seu pouquinho e tal.
Então, fui participando disso. E eu fui, assim, a pessoa que conquistou a moradia, a pessoa que passa a alimentar, né? E, assim, tinha solidariedade. Um ou outro falava, Eduardo, vem comer aqui hoje. Então, você comia na casa das pessoas. A ocupação é um sistema de solidariedade e de autoajuda muito mais forte que a luta da moradia tradicional que a gente faz hoje. Que a gente reúne pessoas que pagam aluguel, né, que tem uma estabilidade, hoje tem um emprego, mas os aluguéis muito caros e a pessoa quer se livrar da escravidão do aluguel, para entrar em programas de moradia, né? Mas eu entrei na ocupação, naquela coisa do sofrimento mesmo, da extrema pobreza, né? Chegamos à conquista, né? Na época não existia Minha Casa Minha Vida, então existia a CDHU que construía e a gente, por estar numa ocupação, abrindo canais de diálogo e tal, a gente conseguiu entrar no projeto da CDHU. E daí eu conquistei a minha moradia assim. E por conta de participar dessas coisas, você acaba criando essa coisa de ser missão de vida, né? Esse compromisso social. Eu conquistei, mas isso que você está falando, meu, toda essa experiência que eu adquiri organizando, chegando na conquista, tal, eu tenho que levar para outras pessoas. E quando surgiu Minha Casa Minha Vida, com a possibilidade do movimento organizar as famílias, fazer o projeto, é, é, fazer a construção, né? Tem alguns que fazem autogestão, que é organizar as famílias para a própria construção. Eu corro disso, porque o trabalho é 10 vezes maior. Mas você tem a possibilidade de contratar uma consultora e entregar, foi que a gente chegou, né, nisso que vocês estão hoje, que é o projeto Freitite e Nelson Mandela, que muita gente cria a paranoia de que assim que a liderança que faz isso enriquece, né? É muito mais uma doação do que um meio de ganho, né, financeiro, né? Claro que você tendo um projeto, tem os recursos para você fazer os trabalhos, então isso gera uma oportunidade de É um remuneração, trabalho, né? né, É um pelo trabalho. trabalho que você está fazendo. Sim. Mas se você for mensurar entre o período que você faz o trabalho remunerado e o período que você faz o trabalho voluntariamente, Sim. é muito maior o que você faz voluntário do que o. Até chegar, ó, quando a gente organizou o MSL foi em 2010. Então, o MSL chegou na conquista aqui do terreno em 2014. Então, por 4 anos, eu vivia assim, de ajuda e custo. Ou era um político, porque assim, no começo do MSL, a quantidade de pessoas que tinha era 100, 120, 150. Não é muito diferente de hoje. Mas na época eu lembro que a gente arrecadava das famílias R$ 20. Então, quando chegou aqui já estava em R$ 30, mas você multiplicar R$ 30 por 100 é R$ 3.000. Sim. Tem os custos de telefone, os custos normais que tem que ter. Então, você acaba gastando boa parte disso nisso. Então, eu lembro que eu me sustentava assim, de um pequeno valor dessa arrecadação das famílias, que daí era para mim me manter minimamente. Então, era mais a Gi, né, o trabalho da Gi que mantinha ali a vida da casa. Então, isso que eu chamo de momento muito mais voluntário do que de. Hora que tem um projeto, tudo bem, o recurso prevê, você consegue melhorar o patamar. Eu digo que assim, a baixa renda, a miséria, potencializa a sua capacidade poupadora. Então, você sai de uma situação assim que você tem que viver com 500, R$ 600 por mês por um salário de 3, 4 mil reais, fiquei rico, Sim. Nossa. né? Fiquei rico. Então, assim, o seu gasto estava em cima daqueles 500. Sim. Então, como você aumentou muito, se você tem um nível de organização financeira, você consegue poupar bem. Uhum. Então, a partir dessa estabilidade, meu, e parece que a vida assim vai multiplicando, né? É a questão da multiplicação.
Então, hoje eu não vou dizer que eu tenho uma estabilidade financeira, mas hoje o apartamento que eu moro é 5 vezes maior do que o barraco que eu morei de 98 até 2005, que eu morei no barraco por 8 anos. Que era chique meu barraco, viu? Comecei embaixo e depois virou um sobrado, Olha, né? legal. A gente construiu uma estrutura, o quarto era em cima, a cozinha, o banheiro era embaixo. E também tem essa questão da visão, né? Porque a pessoa que tem a visão empreendedora, não interessa onde você tá. Você vai produzir frutos, igual você falou, ó, eu construí uma mansão. Tá, você construiu uma mansão dentro do barraco, entendeu? Então, e é isso também, tipo, uma empresa. Você falou de uma pessoa que faz doce. Pô, eu vejo tem uma menina aqui em São Bernardo, eu acho fantástico, assim. Ela é muito caprichosa. Ela vende doces no Farol pra pagar a faculdade e tudo. Mas eu fiz um cálculo, tipo, ela vende por R$ 10 e o doce é muito bom, 4 doces lá por R$ 10. Mas assim, se ela sair todo dia com 100 unidades do doce dela, e ela deve vender mais que isso, sabe? O quanto que ela tem de geração de lucro e o que ela fatura. Mas assim, você vê a qualidade no produto, você vê a forma que ela vende, a forma da abordagem. Não é uma abordagem simplesmente Toma e compra, né? compra porque eu tô precisando. Sim. Olha, o meu produto é bom. Isso aqui sim eu uso para pagar minha faculdade. É uma forma, né, de eu trabalhar ali. Mas meu produto é bom. Então, pô, ela pode vender e a gente vê muito isso, assim, às vezes as pessoas quando você vai para Paulista, vai para São Paulo, os caras vendem hoje em dia na esquina, né? Sim. Então tem várias coisinhas de doce várias pessoas vendendo simultaneamente, quase como se fosse uma rede de doces. Então, assim, a visão que a pessoa desenvolve no empreender em qualquer lugar, ela traz isso para a vida e é da pessoa. Porque se a pessoa também só vê problema, né, ela só vai enxergar problema. Ou, tipo, que nem você deu o exemplo da Paulista. Se eu vejo essa pessoa vendendo brigadeiro, então eu não posso vender brigadeiro, mas pode ser que o seu brigadeiro faça diferença. Seja diferente. E até que o Edu falou assim, que vocês. O ponto que vocês trazem, tipo, é muito, muito legal, porque é uma questão de, cara, eu vou multiplicar o meu conhecimento para outras pessoas também terem isso. E o outro é, do sonho de uma outra pessoa, eu multipliquei para outras pessoas. Então, que nem o Edu comentou, que ele teve lá o barraquinho dele. A minha mãe já passou por isso, eu já acompanhei ela nessa parte de morar em ocupação. É difícil, mas é todo um coletivo. E aí o Edu, de um sonho que, no caso, que ele viu que a mãe não tinha, transformou em um sonho que atendeu outras pessoas. Então, tipo assim, o Edu morou em ocupação, a minha mãe morou em ocupação. E eu também sei que você já passou por outros momentos, que nem aluguel. Aluguel, tipo, é um dinheiro que sai todo mês e não tem volta, né? Sim. Então, do sonho do Edu, né? Que, não, assim, a base dele também, que ele comentou, vem da mãe transformou em várias pessoas que hoje têm uma renda, têm uma residência. E eu queria mostrar rapidinho pra vocês, só pra gente também comentar com outros temas, que assim, o sonho a gente parece que ele é pequenininho, mas ele transforma, que nem se disse, é uma semente. O da Pamela tem a Bitu. E hoje eu queria que até o Edu mostrasse, que eu tenho aqui, ó, como que é, né? Então, vou do Pode MS puxar. como que é. Hoje a gente não vê muitos condomínios através de uma luta dessa forma. Então, tipo, aqui a gente tem até sacada, são vários andares, então tem elevador. Mentira, porque você vê que tinha elevador. Geralmente é uma escada, 5 andares, e ali você tem que se virar. Então, aqui é um condomínio, são pessoas, são famílias que empreendem de vários tipos de ramos. Então, aqui eu vou até fazer uma foto, tá, gente? Que só pra vocês ficarem sabendo, a gente tá interno. Então, olha, que legal esse sonho que o Edu teve, que pôde transformar o sonho da minha mãe, que pôde transformar ainda mais a luta da Pamela. Então, é todo um conjunto, é todo um coletivo, que nem falam, né? É destino, é Deus ali te ajudando. Então, só pra falar pra vocês um pouquinho de onde que a gente mora e o que o Edu ajudou a gente a conquistar também. Então, de um sonho, de uma ocupação, Edu transformou em condomínio. E aí, nessa parte, Edu, que vem a parte que eu acho que vem, né, as pessoas, coletividade, liderar pessoas. Como que foi a experiência de entregar a chave? Como foi a experiência de
Tipo, porque o que eu vejo é, você não parou só na entrega da chave, você não falou, ó, toma aqui, sua residência tá aqui, você traz comunicação. Então, o podcast, ele é uma comunicação, ele traz um alcance de informações. E como que é ter que pensar em trazer muito mais para essas pessoas, né? Então, eu queria ouvir de você, eu sei que você vai perguntar pra Pamela. Então, tem uma coisa que é importante, que tem a ver com missão e eu chamo de ideologia também, né? Infelizmente, o mundo hoje é muito egoísta e individualista. Então, o trabalho, né, que os movimentos fazem, que eu fiz na minha vida, e que não precisa também ser só militante e movimento, a experiência da criação da B2 não é só pensando na empresa como um espaço de, eu sou um empresário e eu tenho empregados. É na ideia de assim que as pessoas, a partir daquele trabalho que ela faz, ela possa se desenvolver e no futuro virar um empresário, né? O modelo tradicional de empresa de emprego é o seguinte: o cara te contrata e você tem que se pôr no seu lugar que você é empregado. Ele não quer te dar a oportunidade que você no futuro seja um empresário que nem ele, porque ele depende muitas vezes do empregado nessa exploração do trabalhador para ter os ganhos dele, então para ele não é interessante. Sim, então é um modelo de organização da sociedade muito individualista. Então, essa é a primeira coisa mental que as pessoas têm dificuldade. Elas não conseguem imaginar que alguém faça algo para beneficiar o coletivo. O pensamento do ser humano é o seguinte: não, se fulano faz isso é porque fulano ganha muito dinheiro com isso. A maioria das pessoas não consegue ter esse pensamento coletivo, né? Que alguém faz algo para beneficiar o outro. E quando você faz algo para beneficiar a coletividade, as pessoas têm um preconceito que, assim, não pode ganhar. E não pode ganhar muito. Não interessa o que você está entregando. A pessoa acha que o que você está entregando porque você está ganhando muito, então é injusto, né? E eu estou falando, muita gente pode falar, mas isso é mágoa, diabo. Não, a gente conversa com outros movimentos. O que acontece num acontece em vários outros. Então, é uma forma de pensar na sociedade, né? Se fulano está fazendo algo, né, para alguém, não é por causa de um compromisso, né, de consciência, né? É porque está ganhando muito dinheiro. Então, essa é uma coisa importante. A segunda coisa, que eu acho que é um exemplo de vida meu, né? Acho que a gente já falou aqui até numa outra nuance, sempre pense grande. É o exemplo aqui dos projetos Frei Tito, Nelson Mandela e da B2. O Agenor arriscou tudo, porque ele confiou que o negócio ia dar certo. Aqui eu lembro que construtora, assessorias técnicas falava assim, Eduardo, não é possível fazer projeto social com elevador, com sacada de 54 metros quadrados. Você está errado, você está num conceito errado. Eu falei, então me mostre, né? Por que que não é possível, né? Me mostre planilha de preços, né? Não, mas não dá, não. Meu, e eu fiquei com aquele negócio, não vai dar. E se não der, a gente muda nos 45 minutos do segundo tempo, né? E não dá, não dá. Eu até entendo as empresas, porque foi um projeto de risco, né? De um custo assim no limite. Então, se acontecesse um tropicão, não acabava. Então, nisso eu também fui irresponsável. Mas, ao mesmo tempo, fui visionário e é isso. Protegido por Deus. Não, faz que vai. Então, foi o sonhar alto. Não, a prefeitura aqui não queria aprovar. Não é possível fazer projeto de baixa renda com elevador, porque, inclusive, depois as pessoas não conseguem nem manter o condomínio. Mas, gente, o nosso público não é o público de remoção de área de risco, é um público que vem no aluguel. Então, já paga aluguel na cidade, paga um aluguel alto. Então, ele vai para uma coisa que vai estar dentro do padrão
financeiro dele hoje, porque então foi difícil, inclusive, convencer o poder público a aprovar um projeto com elevador, porque o poder público não queria, não tem nada a ver. E o tamanho era outro desafio, imagina, apartamento popular de 40 metros, de 42, de 44, fazer 54, né? Recentemente eu encontrei um amigo que é vizinho de vocês lá agora, que entrou porque uma pessoa desistiu tal, e daí ele estava contando. Edu, você sabe o que todo mundo que vai se impressiona no apartamento? Aí eu até esqueci que ele morava no de meio. Eu falei, o quê? A sala? Ele falou, não, pô, Banheiro. banheiro, No né? banheiro. Eu fui lá, né, fazer os móveis do meu banheiro. A hora que o cara entrou, eu falei assim, ô louco, que banheiro grande, né? Que é uma coisa que não foi nem sonho. Daí é uma coisa técnica mesmo, né? Que é uma. Sempre se construía apartamento, algumas unidades para pessoa deficiente. Aí você, né, garantia aquele apartamento para o deficiente. Mas daí depois a própria técnica começou a pensar o seguinte: tudo bem, hoje eu não Tô tenho nenhuma deficiente. deficiência. E se eu adquirir uma deficiência? Sim. Não tem mais como adaptar. Eu já moro naquele lugar. E se eu receber uma visita deficiente, né? E ela precisar utilizar o banheiro e não tiver como utilizar? Então, essa não foi nenhuma questão de sonho, foi uma questão técnica mesmo, né? Mas as pessoas se impressionam com isso. Então, hoje já veio dois ministros aqui, né? O Padilha já veio aqui e o Marinho, né? O Padilha hoje ministro da Saúde e o Marinho ministro do Trabalho, na época prefeito. Eles ficam impressionados. O Marinho fala assim, Edu, eu era um dos que achava que você estava fazendo cagada, né? Que o Sim. povo não ia conseguir pagar, que você estava fazendo uma obra de riscos que você podia não entregar. Depois o secretário de habitação do outro governo, do governo do Orlando, falou a mesma coisa. Quando acabou aquele, ele falou, puta que pariu, você conseguiu entregar isso aqui mesmo, né? Eu achava que isso ia dar mico e você não ia entregar. Então, todo mundo que era da área técnica da moradia enxergava isso aqui como uma maluquice, uma coisa de muito risco. Mas, eu tinha aquela coisa, não vai fazer, vai entregar, vai fazer, vai entregar, e deu certo. Hoje é norma do Minha Casa Minha Vida, que potencializar o máximo de quantidade possível de unidades com elevador. As próprias empresas de elevador começaram a desenvolver um elevador para projetos sociais. A sacada hoje é norma, é obrigatório, toda unidade tem que ter sacada, né? Então, assim, foi uma coisa visionária. Na época não era, pouco tempo atrás, vocês estão morando há pouco tempo. Hoje todos os projetos Minha Casa Minha Vida tem que ter. Então, para todo. É isso que a Pamela fala, né? O empreendedor não é só o cara que vai produzir e vender. O empreendedor visionário é aquele que pensa alto, que acredita, que corre atrás para que o negócio dê certo. Então, qual a mensagem que eu quero deixar para vocês? Sempre pense grande. E sempre tenha esse espírito de pensar no outro, pensar na coletividade. Para mim, isso é meu legado de vida. E às vezes as pessoas se impressionam muito com, né? Ai, né? O povo tem que ter gratidão. Assim, não tem que ter nada, né? Eu tenho muito gratidão em Deus ter me dado essa missão e você tem entregado para as pessoas. Entregamos. Ah, é perfeito, tem um ou outro defeito. Claro, a vida em si não é perfeita, né? Mas foi feito para gerar perfeição o máximo possível. Tanto que hoje eu queria fazer de novo um Frei Tito Nelson Mandela com o tamanho de apartamentos que tem aqui, mas os novos projetos a gente já não consegue fazer por questão de custo. Então, agora eu tô mais pé no chão, né? Porque aqui eu corri muito risco. E eu quero enfatizar essa questão dos 54 metros quadrados. Vou pegar aqui de novo. É lindíssimo, né? A gente tem feito vários takes, vários vídeos
no Instagram do MSTL para chamar novas famílias. Essa imagem aqui, ela é lindíssima. Sim. Mas o lindo aqui não está na imagem de fora, está por dentro, que ninguém vê, né? O meu desejo, o meu sonho não foi fazer um projeto que fosse visto de fora e seja vídeo, seja quem vem, seja Uber, todo mundo que olha não acredita que isso aqui é um projeto social, porque não tem nada a ver com a tipologia do social. Então, todo mundo vê a casca, mas para mim o que é mais espetacular, o que foi podia ter sido um apartamento pequenininho, bonito assim por fora. E todo mundo ia continuar achando, nossa, que coisa maravilhosa. Então, eu acho que o de mais maravilhoso que a gente conseguiu entregar foi o tamanho do apartamento, né? Porque saiu do padrão, pobre também tem que morar em coisa pequena, né? É o sensacional, top de tudo. Não, mas para social, um apartamento de 54 metros quadrados O mercado vende um apartamento de 54 metros quadrados a R$ 500 mil. Então é isso que as pessoas têm aqui. Um apartamento de 54 metros quadrados que no mercado vale R$ 500 mil. Se ela for vender no futuro vai valer? Não, porque aqui é uma área periférica, é um projeto social, então isso deprecia. Mas para a pessoa adquirir um apartamento de 54 metros quadrados, ela tem que ir para o mercado, e se ela for para o mercado, ela paga 500 mil. Então é isso, gente. Pense forte nos seus objetivos de vida. Se você for um empreendedor, acredite. Isso que a Pamela falou é muito importante. O seu sucesso também está em você fazer um produto de boa qualidade, né? De você ter foco, de você ter esse capricho, esse cuidado com o que você faz, que é o que o militante e o movimento também faz. Melhor que o mercado imobiliário. O mercado imobiliário quer ter lucro. Então ele vai diminuir ao máximo que ele pode para ele ter mais lucro. O movimento social, na maioria dos casos, ele vai querer, isso, para ele, o sonho da família é o sonho dele. Então é isso que eu procurei fazer aqui, né? Transformar o que era sonho meu no máximo, do máximo, do máximo possível. E graças a Deus eu tudo certo. Tem um detalhinho que falta, mas esse detalhe não impacta em nada a conquista das pessoas, né? É um detalhe extremamente importante você ter a propriedade. É algo novo do Minha Casa Minha Vida também, porque CDHU, os projetos antigos, as pessoas ficavam 10, 20, 30 anos sem ter documentação. Ela tinha a posse dela garantida, mas não tinha o imóvel no nome, né? Então, essa novidade transformou as pessoas, então, nessa, né, nesse egoísmo desesperador que eu preciso ter meu documento de qualquer forma. Não seja até a moradia. O documento é um direito, está dentro dos direitos do programa. Mas você já conquistou o máximo que você veio buscar, que foi a moradia, né? A gente tem concluir isso, porque é o passo final, mas assim, o máximo você já conquistou, você já está morando, você já conquistou a sua moradia. Então é isso. Se eu tenho um recado já quase final a deixar aqui, sempre pense grande, mas não é só pensar. Você tem que fazer o grande ali no concreto, né? Seja no seu produto, seja no seu serviço, seja no que você quer entregar. E sempre faça pensando no outro. Não faça só pensando em si, porque o egoísmo é um mal da sociedade hoje, né? E eu acho que grande parte da depressão, desses problemas de saúde mental, às vezes é por conta, a rede social trouxe uma visão, né, artificial de que qualquer um pode ter aquilo, e às vezes a pessoa acaba entrando em depressão por esse desejo egoísta de querer ter o que o outro tem. Mas você tem que construir o que você vai ter, que às vezes vai ser mais do que muita gente tem e menos do que muita gente tem, mas é seu. Você construiu aquilo, é sua missão de vida, a sua vida. Então sempre pense nisso, né? Conquistar as coisas sem prejudicar o outro. E se você puder construir coisas que ajudem outras pessoas, seja no movimento, até numa empresa, né? Tem a Pamela aqui dizendo que é possível você construir uma empresa pensando nos outros,
pensando que ela vai gerar um serviço para a sua empresa, para o seu negócio, mas que depois no futuro ela vai gerar o dela, né? Sim. E não tem nenhum problema nisso, né? Você não vai ter uma frustração de vida por conta que você está pensando nos outros. Pelo contrário, você tem uma satisfação e você tem algo na sua vida, na sua mente, no seu coração que ninguém tira. Com certeza. E tem um ponto também que eu puder finalizar aqui na minha fala, que o Eduardo trouxe, a questão do coletivo. Eu ouvi isso de um bilionário. Ele falou assim: o problema das pessoas hoje é que elas querem ser milionárias, né? Então a internet traz muito isso, e aí entra nessa questão individual. É, você só vai ter uma empresa, você pode chegar a ser milionário é, no individual, né? Com inteligência artificial. Então, existe já estudo, já se vai ter as empresas grandes e bilionárias, milionárias, só com uma pessoa fazendo e com vários agentes trabalhando. Existe esse estudo que possa ser que aconteça. Mas empresas bilionárias e que vão perpetuar, elas são coletivas. A gente vê isso, por exemplo, esse movimento que está acontecendo, iFood e Uber se juntando, criando um produto muito grande, maior do que ele já tem, ou seja, a gente está falando de empresas gigantes, mas com uma visão estratégica enorme e, assim, multibilionário, que a gente não tem nem números para falar, mas a visão é muito grande e coletiva. Então, às vezes a gente fica, né, brigando entre a gente, entre a parte social, será que realmente quer dinheiro? Gente, se a pessoa trabalha pelo social, trabalha pelo negócio social, ela também tem família, ela tem trabalho e é a remuneração dela, é o dinheiro dela. Você pagaria uma construtora, você pagaria, né, outros trabalhos e outras coisas sem gerar o impacto social. Então, isso me chamou muita atenção com essa fala desse bilionário. Ele falou assim: pessoas com mentalidade grande pensam coletivo e trabalham em coletivo. Então, se você faz doce, por exemplo, vê se não tem alguém que trabalha com festa, às vezes trabalha com bolo, e aí vocês vão gerar, pô, um combo coletivo que vai gerar muito mais valor e agregar muito mais as pessoas. O que já tem também, né? Quando a pessoa trabalha com bolo, ela trabalha com designer para poder entregar os topos do bolo, que é bem famoso hoje em dia. Então, é isso, é coletividade mesmo. É crescer junto, né? Na Crescer verdade, juntos. nós somos. Eu nasci de periferia, eu acho que Sim, você também. também crescemos juntos, então nessa parte é isso, coletividade. E eu gostei muito de trazer essas duas histórias, porque às vezes a gente pensa que tudo é muito fácil. E também a gente pensa, tipo, caraca, hoje a Pamela tá ali fluente em tudo, mas teve da onde ela teve uma base, né? Ela teve que se Nem fluente esforçar. em tudo, tá, gente? Não tô fluente em tudo, não. E é a É um mesma pouquinho por coisa. dia. E é a mesma coisa do Edu, assim, muita gente pensa, poxa, o condomínio foi fácil, não foi gente morando. Não, gente, teve toda uma história mesmo. E aí, pensando nisso, tem duas coisas que eu queria trazer de abordagem pra cá, que eu percebi nos comentários de vocês. Que é mãe solo, então, ou às vezes a mulher chefe da casa, e também como isso também envolve um pouquinho de tecnologia, que traz os jovens, que traz a questão de alcance também, como que eu posso colocar ali que o meu trabalho pode ajudar outra pessoa. Então, agora eu queria conversar com vocês desses dois temas, de mãe solo. Eu só tô, vocês estão percebendo que eu só tô delegando, sabe? Eu só tô falando, não, fala você. Mas é normal, tá, gente? Vamos fazer que nem William Bonner, vamos só apresentar aqui. Mas um ponto que eu quero falar é de mãe principal, né? De mãe, né? Mãe chefe, mãe solo. A mãe que tá ali, aquela mulher que tá ali, né? Guerreando. A minha mãe é uma mãe solo, minha mãe é bacharel em Direito. Só que o projeto dela, que também é coletivo, é pessoas de periferia que a sociedade impõe, tipo, falando que já é errado, que essa pessoa não vai conseguir, ela tá ali para poder ajudar. E projetos que ela também desenvolve. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, como que é essa questão de mãe solo? Ótima pergunta, Gabi. Então, esse episódio sobre mulheres, trabalho e qual é o outro ponto? Tecnologia. E tecnologia, a gente vai abordar no próximo episódio. É isso aí, minha gente. É um foco extremamente importante, né? A gente abordar o mundo do trabalho,
A gente sabe que aqui na nossa comunidade, no movimento, né, nas pessoas que ainda estão lutando para ter a sua moradia também, no MSTL e em outros movimentos, a grande maioria sempre são as mulheres, seja por questões que a gente vai abordar também, que a mulher tem mais disposição para luta, o homem é muito mais acomodado, antes, durante e depois, né, em todos os processos. Então, esse é um assunto de extrema relevância que com certeza a gente vai tratar nos nossos episódios. Então, se você gostou desse nosso bate-papo de hoje, né? Foi bem rico, bem extenso. Falamos aqui de vários assuntos. Acompanhe, né, essa novidade que está chegando aí no Pode Lutar, o podcast do MSTL. Vamos ter aí as nossas novas âncoras que vão estar ajudando aí no bate-papo com os convidados, né? Vamos priorizar também convidar pessoas da comunidade para elas contarem as suas histórias também, para vender seus produtos, seu serviço, ou seu exemplo de vida para outros, né? Sim. É uma forma também de oferecer algo, não seria uma venda em si, né? Mas seria um produto também. E aproveito para chamar vocês para seguir as nossas redes sociais. Siga lá, @MSTL Brasil, tanto no Instagram como no Facebook, e acompanhe a TV MSTL, que é o canal do YouTube dos nossos podcasts. Agradecer a Pamela, Obrigada. agradecer a Gabi e continuamos e seguimos a luta popular construindo o bem viver. É isso aí. Nosso grande abraço a todos e todas que participaram com a gente aqui hoje e deixe também as suas sugestões de temas para o nosso podcast, o Pode Lutar.